Olá, meu nome é Cristiane Martins. Vim aqui hoje a pedido dos interessados na área da psicologia sobre área criminal. Nós trabalhamos, né, na psicanálise, na psicologia, a psicologia forense, com a área criminal, principalmente os crimes, mas aqueles chamados mais hediondos, aqueles crimes aonde por trás, logicamente, tem o trabalho da polícia, que é encontrar o autor do crime, e tem também as questões psicológicas envolvendo o criminoso. O que faz um criminoso fazer ter alguns comportamentos. E a perversão, que é o que eu vou falar hoje, que é o ligado aos crimes forenses, existe dois aspectos. Existe o aspecto da perversão em si, que é uma estrutura. Eu, como atuo na parte da psicanálise, que ajuda a entender qual o foco, quais as causas, os gatilhos que gerou uma simples criança ou uma disfunção familiar se tornar uma criança ou um jovem se tornar um criminoso de crimes hediondos. Lembrando que entre os crimes de perversão, como eu falei, existem os crimes que são em série, que não necessariamente são sexuais, são crimes por motivações, todos eles por uma pulsão, um desejo de ter algo que eles não têm, a custo de qualquer coisa, porque essa parte de empatia, de regras e limites é distorcida, e a gente vai falar um pouco por quê. Isso, eles têm a rejeição da figura, a gente fala paterna, mas alguém que coloca limites. Então eles têm uma figura muito distorcida, muito contrariadora aos seus desejos. Então aquela pessoa que se coloca como opositor, sendo uma autoridade, um professor, primeiro ao começar dos pais, ela é muito deturpada, e eles têm uma visão muito ruim dessas pessoas. Muitos deles, a maioria deles, né, a gente não generaliza, mas por estatística, a maioria deles é real essa demanda quanto aos pais. Então, normalmente eles tiveram pais alcoólicos, pais drogaditos, pais violentos, e a gente vai falar aqui da simbiose da mãe também, uma mãe que prejudica o crescimento dessa criança, que se torna um perverso. E existe, como eu falei, esse jovem que vai ser um infrator. Provavelmente ele pode ser um infrator na área de furto, na área de vários crimes e de várias questões aqui, né? Mas o que eu quero falar é a diferença entre os tipos de crimes. Por exemplo, um caso que nós podemos ver, um filho pode matar, né? São crimes hediondos. Filho pode matar o pai simplesmente pelo desejo da obtenção do dinheiro que o pai tem, que o pai recusa por uma vez ou outra o dar. E essa pessoa, por ter essa recusa de um limite, ele vai lá e destrói aquela pessoa que o põe limite. E existe os crimes chamados os crimes de prazer sexual, que são as perversões sexuais, que dentre elas estão as pedofilias, as parafilias, que são hoje dados dados muito preocupantes para a OMS, indicando que futuros perversos, futuros pela facilidade da visualização do olhar
sexualizado, como acesso à pornografia muito cedo. Eu não vou dizer aqui falar como todos os serial killers, ou todos, eu estudo muito sobre isso, mas o que eu vejo são as semelhanças. Então a gente vai ligando os pontos e a gente vai vendo a semelhança deles. E aí você vai vendo que todos eles em si têm as mesmas características e têm os mesmos gatilhos. Por que eu tô falando sobre isso? Porque nesse ano de 2025 foi tido um dado científico de que haveria muitos na mídia filmes de terror e filmes de true crimes. Eu falei, né? O que é true crimes? True crimes são crimes reais. Então, desde o Jack Stripador até outros tipos de serial killers falo grandes nomes, não, porque não foram grandes pessoas, mas que trouxeram grandes questões de entender se um homem é um monstro ou realmente o homem é capaz, né? O homem é chamado de monstro, é chamado de animal, mas será que um animal teria essa capacidade pensante de burlar a lei, de ter o objeto sexual acima de consentimento, passar pelo prazer dele, independente do sentimento do outro, falta de empatia, o ponto dele ser tão megalomaníaco, eu digo megalomaníaco, é a pessoa com uma mania tão de grandeza, ao ponto de achar que a polícia ninguém nunca vai conseguir o pegar, inclusive até muito